E aí pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o tio Jefferson, né? A gente já está retornando aqui com o nosso conteúdo, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar a nossa física A, tá? Continuando aquele nosso conteúdo de movimento uniformemente variado, né? Aceleração, variação de velocidade, movimento acelerado, retardado, tá? Só que hoje a gente vai dar início também ao conhecimento de uma outra equação, tá? Que é a equação do espaço, só que essa equação do espaço é a equação do movimento uniformemente variado. O tio chama carinhosamente como a forma do sorvetão, tá? Bom, como é que isso vai acontecer? Você pode perceber que na nossa aula passada eu trabalhei com vocês essa questão de o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Que movimento é esse? Esse é um movimento que você explica onde o corpo ele tem uma aceleração, tá? Daí vem o termo variado. Professor, o que é esse variado? A aceleração. Nós temos aqui um ΔV, tá? Ou melhor, se nós temos um ΔV, nós temos uma aceleração ou uma desaceleração, tá? Um corpo ele pode aumentar a velocidade dele ou pode diminuir, tá bom? Então nesse caso aqui, não sei se vocês lembram também, tá? Vamos lembrar aquela nossa aula passada, a fórmula do Vivoati. Eu chamo também carinhosamente com a fórmula do Lavoisier, tá bom? Nesse caso aqui, você pode observar que nós temos duas velocidades, tá? Nós temos a velocidade final, que é a velocidade de chegada, e a velocidade inicial, que é a velocidade de partida, certo? Nós temos a aceleração que esse corpo vai ter, lógico que ele vai variar essa velocidade, tá bom? E nós temos o tempo de movimento, certo? Nós temos aqui soma, produto. Então, dê uma olhadinha aqui, olha. Essa aqui é a nossa antiga equação. Essa equação aqui, ela vai te dizer se o movimento é acelerado, se o movimento é retardado. Professor, me lembra, como é que eu sei que o movimento é acelerado ou retardado? Você vai observar esse sinalzinho aqui, ó. Bom, esse sinalzinho é o sinal da aceleração. Então, se o sinal aqui é positivo, o movimento é acelerado. Significa o quê? Que o corpo está aumentando a velocidade com o passar do tempo, ele está acelerando, né? Só que se o sinal aqui for negativo, se eu tirar o sinal de mais aqui e colocar um sinal de menos, eu tenho um movimento retardado, tá? Movimento retardado é quando a velocidade diminui. Da inicial para a final, essa velocidade ela vai diminuindo. Ela pode zerar ou não, tá? Se ela zerar, vai ter o quê? Repouso, eu vou atingir um repouso. Se ela não zerar, eu vou simplesmente reduzir a velocidade, tá? Qual é o sinal dessa redução? É o sinal negativo da aceleração, tá certo? Isso aqui é uma frenagem, tá bom? Bom, se nós temos uma olhada aqui, agora nós temos a nossa nova equação, que é a chamada equação do espaço, movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Professor, me explica quem é essa equação, tá? Essa equação aqui, ela calcula uma distância percorrida. Você pode perceber que essa fórmula não calcula. E professor, a fórmula do sorvete, ela calcula? Calcula. Mas a fórmula do sorvete não tem aceleração, tá? Professor, quem é a fórmula do sorvete? Essa fórmulazinha aqui, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade multiplicado pelo tempo. Isso aqui é movimento uniforme. Se esse movimento aqui ele é uniforme, o que acontece? Eu não tenho uma aceleração. Então, essa equação aqui ela não vai me ajudar em relação ao uniformemente variado, porque ela não tem aceleração. Tá bom? Então, qual é a minha outra equação do espaço que vai me ajudar? É a equação do sorvetão, né? Que é essa equação? É a variação do espaço, que é a distância percorrida, é a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2, certo? Você pode perceber que esse produto entre a aceleração e o tempo ao quadrado, ele é dividido por 2, tá certo? Não esqueçam disso, tá bom? Nesse caso, eu tenho um espaço percorrido, é a distância. Calcule uma distância percorrida quando um corpo sai com uma velocidade x e uma aceleração y em um tempo qualquer, né? em um tempo t. Então você vai calcular a distância percorrida.
tá? A questão não te forneceu de onde o corpo saiu, nem onde ele vai chegar, mas ele quer que você encontre essa distância, tá bom? Você vai usar essa fórmula aqui, que nós temos um ΔS. Professor, mas essa fórmula não tem na apostila, cara. Eu estou vendo essa fórmulazinha de azul na apostila. Realmente, ela é a fórmula tradicional. Por quê? Essa fórmula aqui é a mesma, só que se você lembrar, quem é ΔS? ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, tá bom? Então, se você analisar, se eu substituir essa variação aqui, tá? Eu vou gerar essa fórmula, certo? Eu pego o meu espaço inicial e jogo para dentro. Eu igualo, né? Aqui no lugar do ΔS fica espaço final menos espaço inicial, certo? No lugar do ΔS, eu pego esse espaço inicial e jogo para dentro, para a direita, tá? O sinal de igual. O sinal que está positivo, negativo passa a ser positivo. Ok. Então eu tenho uma equação, que é a equação do espaço. Professor, mas o que essa equação faz? Não é a mesma coisa? Nem sempre, tá? Essa equação aqui, ela calcula o quê? Ela pode calcular o ponto de chegada, no caso o espaço final, o ponto de partida, no caso o espaço inicial, certo? Então, nesse caso aqui, ele pode te ajudar em relação ao ponto de partida e ao ponto de chegada, certo? Então, essa fórmula aqui é a nossa equação tradicional. Então, vamos entender ela? Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2. Esse produto aqui, ele fica dividido por 2, tá bom? Então tá aqui, ó, nós temos o tio colocou a legenda aqui para vocês, para que vocês possam compreender melhor qual é a diferença entre essa equação e essa. Bom, você não tem essa equaçãozinha na sua apostila, mas eu coloquei para vocês aqui entenderem como é que ela funciona, tá bom? E é justamente essa equação que calcula aquela distância percorrida no gráfico, lembram-se? Vocês me perguntaram, professor, como é que você calcula a distância no gráfico? Ah, como é que calcula essa distância? Por exemplo, nós temos dois gráficos aqui. Esses dois gráficos é da velocidade pelo tempo, tá? É o gráfico da velocidade pelo tempo. Então aqui não tem espaço. E esse gráfico representa quem? Esse gráfico representa a nossa aceleração, certo? Se você tem a velocidade pelo tempo, então esse gráfico representa a nossa aceleração. Bom, então nesse caso aqui a aceleração ela é constante, certo? Ou melhor, nós temos aqui um movimento acelerado, o gráfico está subindo. Nesse caso aqui nós temos também velocidade pelo tempo. Como esse gráfico aqui é a velocidade pelo tempo, só que ele está decrescendo, ele está caindo, tá? A velocidade está o quê? Ó? Diminuindo. Tem a chance de zerar? Tem, mas nem sempre vai zerar, tá bom? Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui eu tenho uma desaceleração, eu tenho uma frenagem, tá certo? Então aqui eu tenho uma aceleração, eu estou acelerando, né? Eu estou acelerando o meu carro. Aqui eu estou desacelerando, eu estou pisando no freio, certo? Bom, se você der uma analisada, o que essas duas equações têm a ver? Esses dois gráficos têm a ver com essa equação. Esses dois gráficos, eles também podem calcular o espaço percorrido. Professor, como? Você vai calcular a área delimitada pelo gráfico, tá? Se você calcular essa área delimitada pelo gráfico, tá aqui. Vou pintar essa área para vocês. Se vocês acharem essa área, quem é essa área aqui delimitada pelo gráfico? Essa área é justamente quem? A área é a distância percorrida. Tá? Nós trabalhamos isso em sala de aula, então se você calcular a área do gráfico, lembre-se, é a área que fica aqui abaixo do gráfico, tá certo? Se você calcular essa área aqui, você calcula a distância percorrida. Você calcula o nosso ΔS, tá bom? Então isso vai ajudar muito você com as equações, ok? Aí na próxima aula, tá certo? Na próxima eu volto rapidinho para a gente resolver umas questões, para a gente compreender melhor como é que funciona essa equação, tá vendo? No nosso entendimento, ok? Valeu, galera, já eu volto, tá certo?
E aí galera, voltamos, bom, nossa segunda parte, né, da aula 11 e 12, só que agora a gente vai resolver algumas questões utilizando a equação do sorbitão, tá? Utilizando a equação do espaço, do movimento retilíneo uniformemente variável, tá certo? Essas questões que eu vou resolver com vocês aqui, estão aqui atrás de mim, tá bom? É a primeira questão da página 177 e a segunda questão da página 178, tá bom? Infelizmente a gente não pode resolver todas, mas vamos tentar resolver o máximo, tá certo? Deem uma olhadinha lá na página 177, a primeira questão de vocês, tá? Ela tem a letra A, B, C e D. Vou resolver com vocês a letra A, ok? Ela fala assim: uma partícula se move ao longo do eixo X, de modo que sua posição é descrita por... Aí vocês estão vendo uma fórmula aqui montada, né? Cara, essa fórmula parece muito com a fórmula da aula anterior, né? Da primeira parte. Só que aqui, professor, eu tenho valores, cara, né? Lógico, aqui você está vendo valores, porque esses valores estão substituindo os elementos da equação. A velocidade inicial, o espaço inicial, a aceleração, tá certo? Então é muito importante que você fique atento, tá certo? Aí fala assim: a partir dessas informações, determine a aceleração da velocidade do movimento dessa partícula. Determine a equação, tá? Se é para determinar a equação, professor, quem é essa equação da velocidade? É a fórmula do VVoat, tá bom? Professor, como é que eu vou montar a fórmula do VVoat se a questão me deu a fórmula do sorvetão, que é a equação do espaço? Fácil. Vamos resolver? Vamos lá? Bom, é o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer, vamos colocar a nossa equação aqui. Vamos lá, vou dar um tempinho para você pegar no seu caderno aí. Dê uma olhadinha na fórmula. Bom, onde é que ela está? Você pode perceber que é essa daqui, ó. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2. Pronto, nós temos aqui os elementos da nossa equação do espaço, tá? Professor, quem é a equação da velocidade? Vamos lá, equação da velocidade, VVoat, né? Quem é o VVoat? Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo, certo? Então o que acontece? Ela me deu essa equação e quer que eu monte essa. Só montar. O que é montar? Você vai substituir os elementos da equação menos o tempo. O tempo é a nossa variável, tá? Tudo aqui depende do tempo. O tempo aqui é o x da questão, certo? É o x da função. Então, o tempo aqui ele vai variar, tá certo? Em função da velocidade, da aceleração e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Se você der uma olhadinha nessa equação, quem é o menos 4? Quem é o mais 2 aqui no t e no t ao quadrado? Professor, cara, eu acho que o menos 4 é o espaço inicial, né? Por que é o espaço inicial? Porque se você comparar essa equaçãozinha de vermelho com essa aqui, o elemento que vem sozinho é o espaço inicial, no caso aqui é o menos 4, bom? Então eu sei que o menos 4 é o meu espaço inicial, é menos 4 metros. Coloque o valor padrão, tá bom? Coloque a unidade padrão, metros. Professor, quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial só pode ser quem? 2, não é? Então, a minha velocidade inicial é 2 metros por segundo, ok? Quem é esse 2 aqui? Ah, é a aceleração. É não, tá? Lembre-se, você pode perceber que aqui tem um 2 aqui no denominador, olha, aqui não tem. Aí você se imagina, qual é o valor que dividido por 2 dá 2, né? Quem é? É o 4, né? Então, a nossa aceleração aqui não é 2, é 4. Lembre-se, a aceleração aqui já foi dividida por 2. Então, na verdade, o valor verdadeiro dela é 4. Então, a nossa aceleração aqui é 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá? Eu achei os elementos que eu tanto precisava. Vamos montar quem? A nossa equação da velocidade, certo? Ela vai ficar como? Vai ficar assim, olha. V. Quem é a velocidade inicial? 2.
Aí fica 2. Quem é a minha aceleração? 4. Então vai ficar 2 mais 4t. Pronto. Montamos a nossa equação da velocidade. Fácil, né? Você pode perceber que é muito simples. Poxa, professor, é tão simples assim? Muito simples. Bom, é só você prestar atenção, tá? Nos elementos das equações. Elas são facilmente comparáveis, tá? Por exemplo, se eu olho para essa equação, eu percebo o quê? Que o movimento é acelerado, tá? Significa que esse corpo aqui está aumentando a velocidade, tá? Eu sei que ele saiu com 2 metros por segundo, a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então você pode perceber que a partir dessa equação aqui do sorvetão eu consigo gerar a equação do VVOT, que é a equação da velocidade. É só você prestar atenção nos elementos, ok? Vamos passar para a nossa próxima questão? Segunda, não é? Olha, nossa segunda questão. A nossa segunda questão, ela já é uma questão de raciocínio, né? Você precisa resolver o problema. Bom, a questão não te deu dados, não te deu fórmula montada. Ela quer que você encontre o resultado, baseado nos elementos que ela vai te fornecer. Vou lhe dar uma grande dica. Sempre anote os dados, tá? Aí você pergunta, se eu anotei os dados, qual equação eu vou usar? Qual seria melhor? Né? Vamos lá? Bom, a questão fala o seguinte, eu vou anotar os dados. Determine a aceleração escalar de um corpo. Determine a aceleração. Então, essa questão quer que eu ache uma aceleração. Pronto. Eu quero calcular uma aceleração que parte do repouso. Poxa, professor, o que significa isso? Alguém partiu do repouso. Se alguém parte do repouso, então sua velocidade inicial é 0, né? Então, a questão nunca vai falar para você que a velocidade inicial é 0, né? Ela vai te dar uma dica. Ela vai dizer, olha, fulano saiu do repouso, tá? Você precisa ficar ligado nessas questões, senão você acaba errando ela. E percorre 40 metros em 4 segundos, tá? Ele percorreu 40 metros. Bom, então o meu ΔS aqui é 40 metros, que é todo o espaço percorrido. A questão não me deu ponto de partida nem um ponto de chegada. Ela me disse que o corpo percorreu 40 metros, ok? E me deu tempo, disse que tudo isso aconteceu em 4 segundos. Ok? Em movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então significa o quê? Se ele saiu do repouso e atingiu uma velocidade, o que vai acontecer? Você pode observar que esse movimento aqui, nós temos uma velocidade final. Bom? Ele deu o ΔS para a gente, que é calcular essa aceleração, tá certo? Mas a questão não me deu essa velocidade final, né? Poxa, professor, não deu a velocidade final, cara. Então o que eu faço? Você vai utilizar a equação do sorvetão, tá? Se ele tivesse te dado a velocidade final, você iria utilizar a fórmula do VVOT, né? Poxa, professor, vou utilizar a fórmula do VVOT, é mais simples. Só que nesse caso aqui, você não vai utilizar ela, ok? Bom, professor, a questão não me deu ponto de partida nem ponto de chegada. Lembra-se daquela fórmula, a primeirinha que eu te dei? Falei o seguinte, olha, ΔS é o quê? É a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado sobre 2. Essa fórmula te deu para você, essa fórmula, tá certo? O ΔS aqui é a distância percorrida, tá certo? Então, ela vai servir para resolver essa questão. Quem é a distância percorrida? 40, certo? Velocidade inicial, ela existe? Não. O corpo estava em repouso. Olha o que você faz, olha. Professor, é o tempo, cara. Lembre-se, se a velocidade inicial é 0 vezes o tempo dá 0, né? É um produto. Então sobrou quem? Sobrou a aceleração, o tempo ao quadrado sobre 2. A minha aceleração é o que eu vou calcular. Então fica a vezes 4 ao quadrado
sobre 2. Lembrando que o 4 é o tempo, tá bom? Aí fica 40 é igual a... Aqui vai dar 16 sobre 2, tá certo? Vai ficar assim, ó, A vezes 16 sobre 2. Lógico que o primeiro ano sabe disso, tá certo? Então fica 8 vezes A é igual a 40. Quem está multiplicando passa dividindo, né? Então, o que é a minha aceleração? A minha aceleração é 40 dividido por 8, certo? Quem é ela? 5 metros por segundo ao quadrado. Se você disse que é assim, você acertou, parabéns, certo? Então, esse corpo aqui, ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Olha como é interessante, tá? Eu tenho os dados, aí eu analiso. Qual fórmula eu vou usar, tá? Aí você olha o que você tem para utilizar. Qual a equação que eu utilizei? O sorvetão, certo? Lembrando que eu não utilizei essa aqui. Eu utilizei aquela primeira que eu dei para vocês, que é a do ΔS, tá certo? Bom, galera, então vamos encerrar por aqui, tá certo? Essa aqui é a nossa aula 11 e 12. O tio Zé está com saudade de vocês, tá? E até a próxima aula. Valeu!